E parece que agora vai mesmo um dos pedidos do Flamengo, que já vinha sendo comentado há um tempo, finalmente começa a sair do papel. Do outro lado do oceano, a Juventus acena com uma proposta bem significativa, mais de 120 milhões de reais para tirar o Wesley do Mengão. O clube italiano estaria disposto a colocar na mesa 20 milhões de euros, uma oferta que deixou a torcida dividida. Afinal, vale ou não vale abrir mão de um jovem tão promissor por esse valor? Enquanto isso, por aqui o foco dentro do clube segue sendo o Super Mundial. Depois de uma estreia sólida com vitória por 2-0 contra o Esperance da Tunísia, a expectativa agora é pelo duelo contra o Chelsea. Só que nem tudo são flores. Nicolás de la Cruz ainda gera preocupação. O meia uruguaio se recupera de uma lesão que exigiu cuidados intensos e sessões pesadas de fisioterapia, iniciou sua transição para os treinos com bola. A ideia é que ele volte com o grupo o quanto antes, mas existe o temor de uma recaída. Por isso, o departamento médico e a comissão técnica avaliam com cautela se vale a pena colocá-lo em campo nesta sexta. O risco de uma nova lesão, talvez até mais grave, coloca uma interrogação na cabeça de todos. A preocupação é compreensível, afinal a ideia é ter de la Cruz em totais condições para o duelo seguinte contra o Los Angeles FC. Mesmo que ele já esteja treinando, ainda está numa fase que exige atenção. Por isso existe uma chance real de que ele seja poupado contra o Chelsea. E falando desse confronto, as embaixadas e consulados aqui nos Estados Unidos estão convocando a massa rubro-negra para transformar o estádio em um verdadeiro caldeirão, vermelho e preto. O pedido é que os torcedores levem balões e bolas infláveis nas cores do clube, criando um clima de festa que possa contagiar os jogadores e empurrar o time rumo à classificação. Vencer o Chelsea pode ser a chave para terminar essa fase em primeiro lugar no grupo, o que abriria um caminho talvez menos complicado para as oitavas. Se isso acontecer, o Flamengo pode enfrentar Boca Juniors ou Benfica, dependendo dos resultados. Do outro lado da chave, já o Bayern de Munique, que venceu com facilidade seu primeiro compromisso, parece destinado a seguir direto e não deve cruzar o caminho do Mengão nessa fase. Então garantir os 3 pontos contra os ingleses pode mudar o destino do Flamengo no torneio. Além disso, o torcedor pode ficar animado com a possibilidade de reforço na escalação. Alex Sandro, que foi poupado na última partida, tem grandes chances de voltar como titular. Ele sequer ficou no banco contra o Esperance justamente para estar inteiro no jogo contra o Chelsea. E isso faz toda a diferença, ainda mais num elenco que já conta com nomes como Arrascaeta, Pedro Bruno, Henrique, Gonzalo Plata, Jorginho, Luiz Araújo e Léo Ortiz. É um grupo forte, experiente e pronto para encarar qualquer adversário. O técnico Felipe Luiz tem boas opções na mão e isso faz o torcedor sonhar alto. Voltando ao interesse da Juventus e Wesley, a proposta de 20 milhões de euros reacendeu discussões internas. Não é todo dia que surge uma proposta desse tamanho. É muito dinheiro sim, mas também é verdade que o jogador vem ganhando espaço e mostrando evolução. E aí fica o dilema: vender agora por uma quantia pesada ou apostar em um desenvolvimento que pode render ainda mais no futuro. O torcedor, claro, já começou a debater. Tem quem ache que é a hora certa de vender. Tem quem defenda que vale mais apenas segurar e esperar. É uma decisão complexa e que sem dúvida será avaliada com muita calma pela diretoria. E entre uma notícia e outra, algo histórico começa a tomar forma no futebol brasileiro. A CBF finalmente deu o primeiro passo para implementar o fair play financeiro no país. Um pedido antigo de vários clubes, incluindo o Flamengo, começa a sair do papel. A entidade anunciou oficialmente que vai iniciar esse processo com o apoio de clubes e federações. Em resumo, acabou a bagunça. A ideia é organizar as finanças do futebol nacional e impedir que clubes gastem o que não têm contratando jogadores, sem sequer pagar o valor combinado. Exemplos não faltam. Tais que contrataram, usaram os atletas, conquistaram títulos e simplesmente deixaram de pagar. Casos que geram disputas, ameaças de punição e no fim atrapalham o futebol como um todo. Agora, com o apoio de mais de 20 clubes e várias federações estaduais, a CBF tem respaldo para seguir adiante. A expectativa é que, dentro de 3 meses, uma regra clara e rígida comece a valer. E isso é ótimo para o Flamengo, que tem mantido uma política financeira mais equilibrada e responsável nos últimos anos. Nesse momento, inclusive, o clube está completamente focado em manter os torcedores informados.
Uma entrevista coletiva com o meia Jorginho está marcada para esta quarta-feira à tarde no horário de Brasília. A partir desse momento, toda a estrutura do Flamengo nos Estados Unidos estará voltada para transmitir cada detalhe, cada resposta e cada bastidor. A cobertura promete ser intensa, acompanhando o time praticamente 24 horas por dia. O momento é decisivo e o clima dentro do elenco é de confiança e concentração total. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o Mundial pegando fogo, propostas milionárias, jogadores voltando de lesão e mudanças estruturais no futebol brasileiro, fica claro que o Flamengo está no centro de um turbilhão. Mas também fica claro que o clube está preparado para enfrentar tudo isso. É um momento importante que exige atenção, foco e, claro, o apoio da nação rubro-negra em cada passo. Seja nas arquibancadas dos Estados Unidos ou de olho no que acontece nos bastidores, o Flamengo segue vivo, forte e pronto para brigar por tudo. A sequência da cobertura do Flamengo nos Estados Unidos continua intensa. Com a proximidade do confronto contra o Chelsea, o clima no elenco rubro-negro vai ganhando contornos de decisão. Todos dentro da delegação sabem da importância desse jogo não apenas para garantir a classificação às oitavas do Super Mundial de Clubes, mas para posicionar o Flamengo entre os favoritos à conquista do título. A comissão técnica comandada por Felipe Luiz tem reforçado em todas as atividades a necessidade de concentração total. Não há espaço para erro diante de um adversário como o Chelsea, que mesmo em reformulação ainda carrega o peso de sua camisa, seu orçamento e a qualidade de seus jogadores. Os treinos da semana têm sido fechados à imprensa por longos períodos justamente para preservar as estratégias pensadas para o duelo. Felipe Luiz tem testado diferentes formações táticas considerando a possível ausência de La Cruz, que segue em processo de transição física. A situação do uruguaio ainda é tratada com muito cuidado, embora ele já tenha voltado a trabalhar com o grupo em algumas sessões leves. O temor de uma nova lesão impede que qualquer decisão precipitada seja tomada. E isso é compreensível, pois o Flamengo sabe que poderá contar com ele em momentos decisivos se a recuperação for feita de forma segura. Do lado do Chelsea, há certo mistério em torno da escalação. O clube inglês vem misturando jogadores da base com atletas do time principal, tentando encontrar um equilíbrio num torneio com características bem diferentes do calendário europeu. Ainda assim, não se pode subestimar a força física e tática dos ingleses, que chegam sempre muito organizados mesmo em momentos de oscilação técnica. Por isso, o Flamengo tem usado uma grande base de dados para estudar o adversário com imagens, relatórios e análises detalhadas de cada movimentação do time londrino nos jogos anteriores. No meio disso tudo, a possibilidade de Alex Sandro retornar como titular traz ânimo. A experiência do lateral esquerdo pode ser um diferencial, ainda mais em um jogo que promete ser truncado, disputado em cada centímetro do campo. Poupado do primeiro jogo, Alex Sandro treinou normalmente e vem sendo preparado para encarar esse desafio com intensidade máxima. Ele, que já conhece bem o futebol europeu, pode ser peça fundamental para neutralizar o avanço dos pontas rápidos do Chelsea. Outro que pode ganhar espaço na equipe titular é o jovem Wesley, embora sua situação esteja em paralelo com as movimentações de bastidores envolvendo a possível venda para a Juventus. A proposta do clube italiano segue sendo analisada com atenção. Nos bastidores fala-se que os representantes da Juventus pretendem formalizar a oferta oficialmente nos próximos dias, o que colocaria pressão sobre a diretoria do Flamengo para tomar uma decisão rápida. Internamente, o debate é entre o ganho imediato com a venda ou o ganho técnico e potencial financeiro a longo prazo, mantendo o jogador. Wesley vem se destacando não só pela entrega em campo, mas por sua versatilidade e resistência física, algo cada vez mais valorizado no futebol moderno. Sua venda por 20 milhões de euros seria uma das maiores da história do clube para um defensor, mas há quem defenda que ele pode render ainda mais se valorizado com boas atuações em torneios internacionais. E enquanto a novela de Wesley se desenrola, a diretoria celebra nos bastidores uma conquista institucional importante: o avanço do projeto de fair play financeiro no futebol brasileiro. Esse é um movimento que vem sendo pedido por clubes como o Flamengo há anos. A proposta visa criar um ambiente mais justo
e equilibrado entre os clubes, impedindo que equipes façam contratações acima de suas capacidades sem arcar com os devidos compromissos financeiros. A prática de contratar jogadores sem pagar, infelizmente comum no Brasil, pode estar com os dias contados. O apoio de clubes importantes à iniciativa, inclusive de equipes como Botafogo, Palmeiras e Corinthians, mostra que há um consenso crescente sobre a urgência de mudanças. O Flamengo, com sua política financeira mais equilibrada desde 2019, entende que está bem posicionado para essa nova fase. A diretoria vê o fair play como uma oportunidade de reforçar sua liderança também fora de campo, criando um ambiente mais profissional onde a meritocracia e a responsabilidade sejam premiadas. Dentro de 90 dias, a CBF deverá apresentar o formato final da nova regra, que poderá incluir limites de gastos, exigência de balanços auditados e punições severas para quem não cumprir as determinações. O impacto disso será sentido não só nas contratações, mas na própria maneira como os clubes estruturam seus departamentos financeiros e jurídicos. Esse processo de reestruturação do futebol nacional, somado ao bom momento técnico do Flamengo, alimenta a confiança da torcida. Nas redes sociais, os torcedores rubro-negros se organizam para dar um verdadeiro show nas arquibancadas do estádio, onde o Flamengo enfrentará o Chelsea. Balões vermelhos e pretos, bandeiras, cantos ensaiados e muita empolgação são esperados na sexta-feira. A ideia é fazer com que os jogadores sintam o apoio de longe, como se estivessem jogando no Maracanã. A equipe técnica e os dirigentes reforçam que esse apoio tem sido fundamental na preparação do elenco. Muitos jogadores destacaram em entrevistas recentes que a presença da torcida nos treinos e nos hotéis eleva o ânimo do grupo. Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro, por exemplo, vêm demonstrando evolução física e estão motivados. Gonzalo Plata, uma das contratações mais comentadas da temporada, começa a se entrosar melhor com o restante da equipe, trazendo velocidade e criatividade ao ataque. Jorginho, que será entrevistado nesta quarta-feira, é outro nome que vem ganhando protagonismo com sua visão de jogo e passes precisos. A coletiva com Jorginho deve trazer mais clareza sobre a estratégia do time e as condições físicas do elenco. A expectativa é que o meia fale também sobre sua adaptação ao futebol brasileiro e a camisa do Flamengo. Sua chegada, mesmo recente, já impactou positivamente o rendimento do setor de meio-campo e ele deve ser peça-chave no confronto contra o Chelsea. A entrevista será transmitida ao vivo pela Flazoeiro TV com cobertura completa e comentários em tempo real. Enquanto isso, o clube segue monitorando o desempenho de seus jogadores e a situação de mercado. Algumas sondagens por outros atletas do elenco foram recebidas, mas por hora nada de concreto, além do caso Wesley. O foco segue sendo a competição internacional. Os dirigentes sabem que uma boa campanha no Super Mundial pode elevar ainda mais o valor do elenco e abrir portas para negociações futuras com muito mais margem de barganha. O Flamengo vive um momento de decisões estratégicas dentro e fora de campo. A responsabilidade de fazer boas escolhas agora pode refletir diretamente nos próximos anos. Vender um jogador na hora errada ou forçar o retorno de alguém, ainda sem 100% de condição física, pode comprometer não só o desempenho imediato, como o planejamento de toda uma temporada. Por isso o clube caminha com cautela. A ideia é chegar ao fim do torneio com a sensação de dever cumprido e, quem sabe, com a taça na mão. Não será fácil e todos sabem disso. Mas o Flamengo tem elenco, tem comissão técnica, tem torcida. E mais do que nunca tem estrutura para sonhar grande. O momento é de união, foco e principalmente confiança. O jogo contra o Chelsea pode ser apenas mais uma partida, mas também pode ser o ponto de virada de uma campanha histórica. A nação rubro-negra está pronta. E o time também. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do futebol brasileiro, um novo rumor tem causado frisson entre dirigentes, torcedores e especialistas do mercado da bola. De acordo com fontes próximas ao cenário internacional de investimentos esportivos, o bilionário dono do Al Hilal, tradicional clube da Arábia Saudita, estaria preparando uma proposta astronômica para transformar o Flamengo em uma sociedade anônima do futebol, SAF. A informação, embora ainda não confirmada oficialmente, já circula com força entre pessoas ligadas ao clube carioca e ao mundo dos negócios esportivos. Segundo apurações,
A proposta envolveria cifras bilionárias, que colocariam o rubro-negro em um patamar inédito no futebol sul-americano. O movimento, se concretizado, representaria um dos maiores investimentos estrangeiros já feitos em um clube da América Latina. Fontes indicam que o interesse do grupo saudita não surgiu por acaso. O Flamengo, com sua gigantesca torcida, estrutura sólida e desempenho esportivo relevante nos últimos anos, seria visto como a joia da coroa para um projeto de expansão de marca global por parte dos sauditas. Ainda que oficialmente o clube não confirme negociações nesse sentido. Há quem diga que membros do alto escalão da diretoria já teriam se reunido discretamente com representantes do fundo árabe. A proposta envolveria não apenas aportes financeiros imediatos, mas também a criação de uma estrutura internacional de parcerias, intercâmbio de atletas e ampliação da marca Flamengo em mercados estratégicos, como Ásia e Oriente Médio internamente. O rumor divide opiniões. Enquanto parte da torcida vê com bons olhos a possibilidade de recursos vultosos e reforços de peso, há também quem tema pela descaracterização do clube e perda de identidade. Figuras influentes da Gávea já teriam se manifestado em tom cauteloso, destacando a importância de preservar a essência do Flamengo diante de qualquer mudança estrutural. A possível entrada do Flamengo no mundo das SAFs, capitaneada por um investidor de peso como o dono do Al Hilal, acende um alerta no futebol nacional. Com times como Botafogo, Vasco e Cruzeiro já seguindo esse modelo, o interesse rubro-negro representaria uma virada de chave para o cenário esportivo brasileiro. Por enquanto, tudo ainda não passa de um burburinho, mas que, se ganhar corpo, pode mudar para sempre os rumos do clube mais popular do Brasil. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central, Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.